A música apresenta muito disso também, o jeito de falar, né? Música com sotaque, música de um jeito diferente. E aí, isso nos conecta com o próximo assunto, que é o seguinte, eu vou ler aqui um trechinho do portal do Museu da Língua Portuguesa. Você já parou para pensar que o simples ato de falar é um superpoder da espécie humana? Para pronunciar uma única palavra, acionamos todo o corpo, cérebro, pulmões, cordas vocais, a boca. Quando o som que corta o ar encontra outra pessoa, essa operação se completa na forma de uma conversa, de música ou de protesto. E aí, essa mostra Fala, Falar, Falares aborda a fantástica capacidade de se manipular o som a partir do corpo. E a gente vai conversar com o Caetano Galindo, que é escritor, linguista e um dos curadores dessa exposição no Museu da Língua Portuguesa, Fala, Falar, Falares. Fala aí, Galindo. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Essa foi inevitável, viu? Desculpa. Queria pedir para que você nos contasse um pouquinho mais sobre essa exposição, do que se trata, o que é que o visitante vai encontrar no Museu da Língua Portuguesa. Olha, do meu ponto de vista, o visitante vai encontrar um oceano de informações, de dados, de diversão, de interação sobre a formação dos sons da língua a partir desse ar que a gente respira. A gente conseguiu uns dados muito preciosos de visualização de articulação da fala do português. Dá para ver a língua mexendo, o som se formando dentro da boca através de ressonância magnética. A gente tem informações sobre formação do vocabulário do português, informações sobre formação das palavras que dão nome às partes do nosso corpo. Tem um quiz em que você tem que adivinhar os sotaques das pessoas que estão na tela. Tem uma roda de conversa sobre sotaques e a importância dos sotaques para a identidade de cada um de nós. Então a gente parte do mais básico possível, do ar, para formar os sons da língua, e acaba chegando num grande mapa e num grande passeio pela diversidade linguística brasileira. E tem tanta riqueza. A Band News FM é uma rádio que é conhecida por essa diversidade de sotaques, porque durante muito tempo estabeleceu-se aí um certo preconceito, principalmente em rádio, na televisão, nos apresentadores de programas de destaque, de buscar pessoas que não tinham sotaque, coloco aqui entre aspas, porque todos nós temos sotaques. E aí foi considerado durante muito tempo que quem está ali no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, dependendo da região, não teria sotaque ou teria um sotaque neutro, sendo que isso não existe. Eu quero te ouvir em relação a essa maior diversidade que a gente tem hoje, porque não é mais critério para falar, por exemplo, diante de um microfone, para ter um R mais puxado ou menos puxado, ou um S diferente. Como é que você avalia essa diversidade que a gente tem no nosso país? E ainda existe bastante preconceito em relação a isso? Cara, eu fico muito feliz de te ouvir dizer isso tudo. Já te convido pessoalmente a ir ver a exposição, tenho certeza que você vai gostar. E fico muito feliz de saber que as coisas estão nesse grau e com esse grau de consciência entre os profissionais da palavra. Não sei se você sabe, mas já nos anos 40 havia congressos nacionais de escritores, de gente que pensava a língua, para tentar definir qual seria a língua padrão do rádio brasileiro. O que é, do nosso ponto de vista, um barco furado. Na época era uma questão política mais comum, inclusive. Mas o Brasil acabou seguindo nesse caminho meio ilusório, né, de determinar que aqueles poucos lugares que detêm o centro do dinheiro, da cultura e de tudo mais, também deteriam uma espécie de versão pura, talvez, ou neutra da língua. E todo o resto é desvio, medido a partir dali. Enquanto que a verdade está exatamente onde você mencionou. Só existe desvio, não existe um eixo de referência. Todo mundo tem sotaque, todo mundo carrega suas marcas. Essas marcas são muito preciosas, como identidade pessoal e como pertencimento a um grupo. O problema é que, como todo fenômeno social, esses fenômenos também trazem a marca de outras imposições, né, de categorias. Tabus, estigmas, preconceito, exclusão, que vão sendo ligadas aos falares de cada lugar, em geral pela opinião ou pela situação dos falantes desses lugares. E aí você acaba arrastando essas marcas de um jeito absolutamente indevido. Não existe nada de especificamente linguístico que torne uma fala, uma pronúncia, um vocabulário pior do que o outro. Todos eles são funcionais, todos eles são plenamente válidos. Mas a sociedade, a política, o dia a dia tem essas pequenas e grandes crueldades, né? E a gente, eu acho que está caminhando a passos largos na direção de uma
uma realidade mais colorida, uma realidade que aceita melhor essa riqueza. A palavra que você usou, e você tem toda a razão, é exatamente essa, é riqueza. Diversidade é sempre riqueza. E a história, né? A gente consegue entender um pouco da história por cada sotaque de cada região do Brasil. E aí cada micro-região, porque, por exemplo, no Nordeste você pega o sotaque da Bahia e o sotaque de Pernambuco, eles são muito diferentes. Eu gosto muito dos dois, assim. E eu queria saber se a gente encontra também essas histórias, a construção dessas histórias do Brasil na mostra Fala, Falar, Falares. Absolutamente. E foi um cuidado que nós tivemos, né, eu e Daniela Thomas, a curadora da exposição junto comigo, que a gente não queria também ser professoral nesse sentido de ficar ditando essas nossas verdades objetivas sobre essas coisas. Então a gente tem algum aparato de texto, por exemplo, em que a gente guia essas conversas, mas essa conversa que você está mencionando acontece de verdade entre falantes. A gente filmou 12 pessoas de vários lugares diferentes do Brasil conversando sobre sotaque, autoimagem, identidade, pertencimento, preconceito. E essas conversas todas acabaram aparecendo sozinhas. A gente ia conduzindo, óbvio, a gente estava presente nessas gravações, mas as pessoas se engajaram muito rapidamente com todos esses assuntos. E cada assunto desse que vocês mencionam, fico muito feliz de dizer, porque eu digo sim, está lá na exposição. E não sou eu que estou falando. São falantes reais que não são da linguística, que não são da área de letras e que chegam a essas conclusões e manifestam essas opiniões. Quanto a essa microdiversidade que você mencionou, por exemplo, né? Você falou de Bahia, Pernambuco, mas uma falante até menciona, Pernambuco tem Recife e o interior. E o interior de Pernambuco parece mais com o interior de Alagoas do que com o Recife. E assim, isso vai pelo Brasil inteiro. Essas fronteiras são muito ilusórias, elas são muito mais complicadas, muito mais ricas ainda, formam um caleidoscópio muito mais colorido de pecinhas miúdas e sempre em movimento, né? Por isso que deve ser muito legal esse jogo que você citou, que tem de tentar adivinhar o sotaque de qual região é, porque alguns são muito característicos, outros você pode se Isso. confundir Cara, eu e falar de onde é adoro esse fazer isso. sotaque. Eu adoro fazer isso. E eu vou chutar que o do Caetano Galindo tem um quê de Paraná. É? Opa, você já foi na veia. O D é característico do Paraná, sabia? Que é um D um pouco Mas de, parecido com o Maravilha. Pernambuco mas de qual do cidade Recife. do Paraná? Porque eu não diria Curitiba. Não, acho que sim. Curitiba? Sim, Curitiba. Errei. Aí já temos um desempate. É. Curitiba. Mas veja, tem uma outra coisa legal nessa história, que é não só micro-regiões, mas tem outros fatores em sotaque. Por exemplo, tem um fator etário. A minha filha já não fala como eu. O meu pai não fala como eu também. Curitiba é uma cidade que teve um crescimento demográfico muito acelerado no último meio século. E isso refletiu-se numa cidade que hoje tem várias falas diferentes. Às vezes a gente consegue identificar bairro em Curitiba ainda, entre as pessoas mais velhas. E definitivamente faixa etária altera demais essa produção. A produção dos jovens hoje de Curitiba, dos meus alunos, da minha filha, não tem nada a ver com a minha mais. Uhum. Agora, para quem tá só no rádio, só ouvindo, sem a imagem, vou falar o seguinte. Carla, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Ou, Carla, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Dá para perceber uma diferença na voz com uma simples mudança que é o sorriso no rosto. Imagina só as outras expressões faciais e corporais. Porque o nosso corpo fala, você comentava no início da conversa sobre o que acontece no organismo e quando a gente fala das pregas vocais, mas existe uma comunicação não verbal também que envolve postura, que envolve até muitas vezes o vestuário, tudo cria uma comunicação, certo? Certo? No que se refere à comunicação oral, né, fala presencial, ou pelo menos assim como a gente está agora em vídeo, praticamente tudo é comunicação. Tudo em torno de você é informação. E tudo em torno de você também é caracterização. Que estatura você tem? Em que ângulo você fala olhando para outra pessoa? Que postura corporal você adota? Que tipo de entonação você tem? Que pausas você adota? Vocês sabem disso como profissionais de palavra. Pausas são extremamente preciosas. Não só para a gente pensar, mas para a gente às vezes simular que está pensando. Para a gente gerar um efeito de reflexão num determinado momento. Tudo isso comunica, tudo isso transmite informação. Às vezes informação que a gente quer transmitir, às vezes informação que sai como parte do sinal. Eu gosto de brincar com os meus alunos que se na filosofia a gente diz diz-me com quem andas e te direi quem és, na linguística a gente fala diz e te direi quem és. Abre a boca que você começa a soltar marcas do teu pertencimento, da tua história, da tua identidade.
Sabe que uma pausa longa no rádio causa um mini infarto em cada um da redação, todas as vezes que a gente para de falar, porque a pessoa acha que o rádio saiu do ar. Então, quando é uma pausa muito longa, e às vezes questão de segundos, as pessoas já falam, cadê? O rádio tem um ritmo um pouco mais acelerado, ou bem mais acelerado, do que, por exemplo, quando você tem a imagem da televisão ou numa conversa pessoal. Pois é. Gostei Eu tenho demais. certeza. Vamos convidar, então, aqui os ouvintes da Band News FM para acompanharem essa mostra tão interessante. Também quero, viu? Maravilha, maravilha. A É no mostra tá linda, eu sou suspeito para falar, mas eu tô encantado. Museu da Língua Portuguesa. Fica até quando? Fica até 14 de setembro, com Ah, entrada gratuita no fim de semana. no fim de semana. Olha que coisa maravilhosa. Ótimo. Obrigada, viu? Caetano tô vendo aqui. Galindo, escritor, linguista, um dos curadores da exposição Fala, Falar, Falares. Obrigada por conversar com a Band News FM. Você viu mais coisa por aí, cara? Não, tô vendo. Período de 28 a 14. Então, desde ontem até o dia 14 de setembro, a exposição no Museu da Língua Portuguesa. Deixa eu pegar um endereço aqui. Você lembra de cabeça, Galindo? É na frente do Parque da Luz, é na Estação da Luz. Acho que é sem número, acho que é Parque da Luz sem número. É isso aí, gente. Museu da Língua Portuguesa vale muito a pena conhecer. Obrigada, viu, Galindo, pelas informações, pelo belíssimo sotaque. Gosto muito do sotaque do Paraná também, de Curitiba. E um beijo para você, até a próxima. Sucesso. Muito obrigado, gente. Valeu.